E Deus deu graça aí e nós estamos aqui essa noite. E saber que Deus tem coisa grande, assim como minha esposa falou, também senti a mesma atmosfera, né? E louvar a Deus pela sua vida, né? Eu queria agradecer, não tive tempo de agradecer aos irmãos que a minha esposa agradeceu, né? Que oraram por nós, que tivemos dengue no mês 4, no dia 10 do mês 4, eu e ela. Foram dias difíceis, realmente, hospital lotado, né? E foram dias de 7 dias de febre 24 horas, a síndrome febril, depois a pós-hipotermia, tudo ao contrário, né? Mas graças a Deus estamos aqui porque você orou. Agradecer aos irmãos que mandaram mensagem, o Fábio, o Valdir, o pastor Edson aí, que sempre tiveram mandando a mensagem. Isso faz toda a diferença na nossa vida, saber que tem amigos, assim como a igreja toda, mas os amigos que vão mandando aquela mensagem de ânimo para todos nós. Então Deus abençoe. Você também que, sem saber, orou pelo meu sobrinho, né, no mês 4, no culto de Santa Ceia. Minha irmã ligou apavorada, no mês 4, esqueci de testemunhar. E minha irmã é bronquiolite, né? Acho que é esse negócio novo aí, né? Que tá dando. E o meu sobrinho, que tem um autismo de um grau mais forte, estava sofrendo bastante, sem sequer saber quando poderia sair do hospital que estava internado. E eu falei para minha irmã: fica tranquila, porque assim como eu tenho orado todos os dias, vai ter uma igreja toda orando por você. E naquele culto de domingo, nós oramos de Santa Ceia. Foi um momento tão extraordinário no mês 4, e no dia seguinte ele recebeu alta. O nosso Deus é poderoso para fazer isso. Amém? Todos acharam Marcos capítulo 2? E o versículo de número... vamos ler até o 5. Marcos 2, 1 até o 5. Todos acharam? Amém? Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente ao qual ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Amém? Glória a Deus por essa mensagem, a qual Deus colocou no meu coração. Nós vamos falar um pouco sobre amigos, sobre a palavra, sobre a casa cheia, sobre quem é o dono da casa, ou assim por diante. Irmãos, essa passagem ao qual Deus colocou no meu coração, ela vai nos falar que logo no início do ministério de Jesus, alguns feitos já tinham sido feitos, né? Vamos dizer assim, a cura da sogra de Pedro e assim por diante. Cafarnaum era um local em que Jesus tinha colocado como se fosse o seu QG, o seu quartel-general, né? Se fez de Cafarnaum um local próprio para Jesus estar, onde aconteceu muitos feitos dele. E a palavra vai nos falar que Jesus estava na casa, né? Alguns historiadores vão falar que essa casa era até mesmo de Jesus, alguns vão falar que é de um outro, mas para nós até mesmo não importa quem é a casa, mas a presença que estava na casa é o que importa. Então Jesus estava na casa, e quando Jesus está na casa, nós sabemos que algo vai acontecer, assim como nós estamos aqui essa noite, na confirmação. Até vendo a minha esposa louvando o escudo, eu voltei no tempo, né? Todo mundo tem um hino, né? Escudo, chuva de sangue para mim, tem vários significados. A minha esposa, eu já falei acho que alguma vez aqui, a minha esposa sabia que eu corria muito com o carro, né? Afinal a gente já está 25 anos juntos. E ela colocava os hinos no meio das minhas músicas eletrônicas. Era do tempo do CD, não era pendrive ainda, não sei se é do tempo do CD. Ela colocava os hinos lá para ir ajudando a converter esse coraçãozinho. Eu correndo com o carro, tinha hora que eu escutava, não sabia nem quem que era o escudo, Fábio. Mas o escudo já estava cuidando de mim, me protegendo. Mas irmãos, voltando à palavra,
Jesus estava na casa, e a casa estava cheia. Casa cheia de um modo que nem mesmo mais pessoas conseguiam entrar. Porque para a casa estar cheia, irmãos, é porque Jesus está. Porque Jesus, preste bem atenção, para a casa estar cheia, isso quer dizer que o que nos mostra que Jesus nunca pregou palavra de derrota. Jesus nunca trouxe uma palavra negativa. E como é bom ouvir pessoas que trazem palavra de ânimo, de esperança, de fortalecimento. Jesus nunca trouxe uma palavra que desanimasse alguém, mas sim que corrigisse e colocasse a pessoa, fortalecesse a renovação da esperança dentro do coração. Então a casa é notório que estava lotada. E a palavra vai nos falar que tinha um paralítico, né? Nós bem conhecemos essa mensagem. Um paralítico que estava lá e tinha 4 amigos para carregar, né, o seu leito, para chegar até ele. Então imagina você a tamanha dificuldade, né? E nós mesmo quando iniciamos o nosso ministério foi assim, né? É tão difícil chegar na casa de Deus. Parece que nem mesmo com toda a igreja lotada ou não, parece que para nós é uma dificuldade muito grande, é uma barreira muito grande, né? E o sinônimo de multidão não é muito bom, porque não adianta a casa estar cheia com pessoas vazias, não é? Não adianta nada uma casa estar cheia com pessoas vazias. E o que você quer dizer isso? Eu vou te explicar. Gente vazia é somente aquelas pessoas que vêm para a igreja, irmão Fábio, à procura somente de milagre. Pessoas que só esperam muito de milagre e esquecem da palavra, né? Porque é a palavra que gera o milagre. Então muitas pessoas vêm para a igreja e se frustram porque não recebem o milagre. Só que ela esquece de reparar e prestar atenção na palavra. Eu não sei você, mas eu não vejo a hora do momento da palavra. Os louvores são maravilhosos, mas é a palavra quem define. Pode prestar atenção, não sei você, mas eu sou assim, com a minha esposa, ou às vezes com o meu sogro. Quando não dá certo de eu vir no culto, a primeira coisa que eu pergunto, quem que pregou? E como que foi a palavra? E como que foi? Sabe assim, a palavra é tão maravilhosa, a palavra para mim foi a que me libertou. Quando eu vi alguém aqui que subiu, quando eu cheguei aqui pela primeira vez num culto de quarta-feira assim como esse, foi a palavra que me libertou. Na época o pastor Nailson estava ministrando aqui num culto de cura e libertação, tudo que eu precisava. Trouxe um amigo junto comigo, né? E parecia que aquele homem falava tudo da minha vida. Eu até fiquei revoltado com meu amigo, você contou para ele a minha vida, eu não conhecia esse sobrenatural de Deus. Irmãos, então não adianta nada pessoas que só vão atrás de milagres e revelações, é muito bom isso. Mas você pode ver que no meio de uma igreja, graças a Deus não é essa, que muitas igrejas que só vão buscar o milagre e a revelação não tem palavra. Pode ver que o pastor que está lá na frente não tem palavra, ele não traz a palavra. Então essa noite nós aprendemos que não adianta nada a casa estar cheia de gente vazia, espiritualmente, porque fica 100% dependente daquilo. E quando os amigos começam a levar aquele leito, eles poderiam muito bem desistir no meio do caminho, irmã Vera. A casa está lotada, não tem como entrar. Mas um amigo que é amigo, ele sempre vai dar um jeito de fazer você se aproximar de Jesus. Ele sempre vai dar um jeito de criar situações para que você chegue perto dele. Zaqueu até mesmo estava sozinho. O povo estava toda à volta de Jesus. Se naquele momento ele não tinha nenhum amigo, ele achou uma figueira e ali ele subiu e ficou esperando Jesus passar. Então sempre vai haver um meio de nós conseguirmos chegar até Jesus. Só depende de mim e de você. E quando aqueles amigos chegam, eles têm a estratégia de subir no telhado. Irmãos, você sabe como que era feito o telhado naquele tempo, né? É feito de barro, né? De pedras, de várias coisas. Era muito difícil, eu estava pesquisando, era muito difícil, Valdir, você que gosta de pesquisar também, era muito difícil abrir o telhado. Imagine do tamanho de um leito ainda, né? Porque não era simplesmente um buraquinho, né?
não era telhas que você arrancava. Então imagina o tamanho da dificuldade. Mas para aqueles que têm amigos, irmãos, faz toda a diferença. É por isso que eu e você estamos aqui essa noite, porque alguém intercedeu por nós, irmã Beth, alguém fortaleceu para que a gente chegasse aqui. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, de porta fechada, foi aquele que Deus levou até você para trazer até aqui. E aí eu fico um pouco indignado que muitas pessoas ficam bravos, Fábio, com a porta fechada. Na realidade era para a gente fazer campanha de porta fechada, não de porta aberta. Porque a maioria das vezes, quando a porta está fechada, são onde aconteceram os maiores feitos de Jesus, são com as portas fechadas. Aconteceram, pode ver, o momento de maior dificuldade nossa de chegar até Jesus foi com uma porta fechada, irmã Beth. Quando a arca foi construída, você vê que Deus passou todas as medidas. Já pegou aí, né, Valdir? Pegou todas as medidas, passou o tipo do betume, passou tudo o que precisava, mas foi Ele que fechou a porta. Esse versículo eu amo. Fala assim: e o Senhor fechou a porta. Ele fechou a porta para que não entrasse água dentro do teu barco ou da tua arca. Então assim, não esquenta a cabeça se a sua porta está fechada. Ele está cuidando de você. Vai ter um momento certinho para que a porta se abra, Fábio. Vai ter um momento certinho. E quando os amigos dele começam a descer o leito, a palavra vai nos falar que ele desceu no ponto correspondente aonde Jesus estava. Então imagina que esses caras eram até um pouco meio que engenheiro, um pouco meio que Márcio e Valdir, que manjava do negócio do certinho, né? Os amigos que conseguiam trazer ele certinho, porque a casa ali lotada, e eles conseguiram baixar o leito bem de frente com Jesus. E aí Jesus, como conhece o meu e o seu coração, aos nossos olhos, a Bíblia nos diz que ele é um paralítico. Para Jesus, ele está preocupado com a salvação. Quando ele baixa o leito, eu e você queremos o quê? Ele tem que andar. Ele é um paralítico. Ele precisa andar. Aí Jesus olhou bem firme para aqueles amigos na hora que estavam descendo. A palavra vai nos falar que no versículo de número 5, e Jesus, né? E vendo-lhes a fé deles, vendo a fé do paralítico? Não, vendo a fé dos amigos. Muitas das vezes a gente não alcança com a nossa fé, mas quem intercede a gente alcança até lá, não é assim? Graças a Deus, é o que eu falei para minha irmã: fica tranquila, eu sei que você está passando esse momento difícil, mas aqui tem uma igreja que ora, que busca a Deus, e o Senhor vai responder. Palavras de esperança, é isso que eu e você precisa, de amigos com palavras de esperança. E quando ele baixa, ele vê a fé daqueles amigos. Quem aqui nunca trouxe um amigo que eu e você sabia o que ele necessitava? E você estava num culto como esse, torcendo para que Deus falasse certinho. Vamos pegar um exemplo? Eu trouxe um amigo com necessidade no casamento. E eu entrei nesse culto aqui torcendo para que Deus falasse que Deus ia entrar no casamento. Falasse, não precisasse apontar ele. Isso já aconteceu comigo quando trouxe amigo. E aí eu trouxe um amigo e eu queria que Deus falasse, vou pegando de exemplo, não era isso, que falasse sobre casamento aquela noite. E não saiu uma palavra sobre casamento. Eu na hora, sentado do lado do meu amigo, fiquei frustrado, Fábio. Meu Deus, Deus não falou com ele. Fiquei meio assim, puxa vida, tinha tudo para falar. Saí da porta lá para fora, falei, e aí, Antônio, foi uma bênção, Deus falou comigo, que não sei o que. Eu falei, mas rapaz, eu pensei comigo, não falou nada do casamento dele, não, Antônio, que Deus fez isso, que não sei o que Deus me fortaleceu, Está entendendo? Quando Deus olhou para aquele paralítico, ele não falou primeiro assim, levanta e anda, ele falou, filho. Você vai ler num outro evangelho ali, ele vai falar, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Deus está preocupado com a minha e com a sua salvação. Está entendendo? E não é assim, quem que nunca trouxe? Acho que você já trouxe, né, Fábio? Quanto que você torceu para que falasse sobre o assunto dele? E Deus estava preocupado ali com a alma dele. Como eu peguei o exemplo de Zaqueu,
O povo ficou revoltado porque ele foi na casa, mas a salvação era para a casa toda. Era assim. As nossas visões são limitadas àquilo que nós enxergamos no dia a dia, ou aquilo que nós podemos tocar. Ela é limitada. Jesus sempre está preocupado com o quê? Com o teu espiritual, com aquilo que está dentro, que nem mesmo até mesmo você sabe, mas Ele conhece. Então, quando desceu o paralítico, e você vê que Jesus trata ele diferente. Veja, eu trato ele como paralítico, e Jesus trata ele como filho. Jesus enxerga diferente do que eu enxergo, tá entendendo? Talvez estejam chamando o teu filho de maconheiro, mas ele te chama de filho, entendeu? Talvez ele esteja falando com o teu marido, as pessoas estão falando que o teu marido é alcoólatra, ou chamam ele de alcoólatra, mas Jesus está chamando ele de filho. Jesus sempre vai enxergar diferente, Fábio. Ele chama de filho. Muitos vão estar falando assim: desiste, não vai ter jeito, não vai mudar. E ele está chamando filho. Filho, os teus pecados estão perdoados. E que bom é ter amigo para levar a gente, né? A Bíblia vai nos falar que ter muitos amigos nos levam à ruína. Se não me falha a memória, Provérbios 18 ali hoje. Mas tem amigos que são mais chegados, tem um amigo que é mais chegado que um irmão. Não é assim? Então presta atenção naquele que está torcendo por você. Você vê que é bem raro, né? As pessoas que torcem pela gente, que incentivam a gente, que buscam a gente, que está lá o tempo inteiro, né? Por isso que nós temos que prestar atenção para quem nós contamos os nossos sonhos. Deus te deu um sonho, mas esse sonho é para você sonhar. Você vai tentar contar para outra. Você vai tentar isso? Você é louco? Você vai fazer esse financiamento, mas vai ficar muito caro. Não faz isso não. Ixi, você vai pagar muitos juros. Quem nunca já sonhou com algo assim extraordinário, que Deus deu para você o projeto, e já estava até aprovado no banco, e aí você chegou todo doido para contar para aquele que você achou que era seu amigo, não é, Valdir? Não é assim? E chegou para ele: você é louco, olha o que você vai pagar de juros. Ei, presta atenção aqui, Deus deu o sonho para você. Então é para você sonhar, e Deus vai mostrar quem é amigo, quem não é amigo. E quando ele fala: os teus pecados estão perdoados, que bom que Jesus conhece o nosso coração. Perceba que eu falei que a casa estava lotada de gente vazia. Tinha os famosos escribas lá dentro, ou alguns fariseus, como diz algumas linguagens, doutores da lei, aqueles que se acham que sabem tudo. E aí eles vão chegar assim, e como diz a palavra, eles vão começar a se conflitar por dentro, viu? Mas só quem pode perdoar pecados é Deus. Mas falando entre si, eles não conversando um com o outro, mas dentro de si, Fábio, começaram a falar: viu, mas quem é esse que perdoa pecado? Sendo que quem perdoa pecado é só Deus. Aí a palavra vai nos falar que Jesus sabia que eles estavam, conhecia o pensamento deles e o coração deles, a intenção do coração dele. Então você que entrou num culto dessa noite, Deus conhece a intenção da sua entrada aqui essa noite. Ele sabe que você veio entregar para Ele aquilo que você já tentou de todos os jeitos, assim como eu e você. E graças a Deus porque você está aqui essa noite e veio mostrar para Ele que somente Ele pode fazer na sua vida, e realmente somente Ele pode fazer. E quando o pessoal começa a conflitar em si, Jesus vai lançar uma palavra. Jesus é demais, né? Ele vai falar assim: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, torna o teu leito e anda? O que é mais fácil dizer? O que eu quero dizer essa noite? O que é difícil para o Senhor na sua vida? Entrou aqui desanimado. Talvez no teu trabalho você deu o melhor, talvez aqui você trouxe a carcaça.
desacreditado, achando que até mesmo ele não pode entrar, não consegue entrar, ou por que está demorando. Não é assim? Nós não somos assim ansiosos? Quem não é ansioso? Vou pedir para levantar a mão, senão eu sou o primeiro. Jesus foi perguntar para eles, lança uma palavra. O que é mais fácil? Os pecados estão perdoados, mas para mostrar que o Filho de Deus tem poder e autoridade sobre a terra, ele falou: levanta-te e toma o teu leito. Olha como ele é poderoso. Os teus pecados estão perdoados, levanta e toma o teu leito e anda e vai para a sua casa. Isso me intrigou, Fábio. Casa. Jesus mandou ir para casa. E aí a gente vai entender que quando ele envia para casa, é na casa que eu e você damos testemunho. E aquele cara saiu curado, com o leito na mão, para não esquecer de nunca onde Deus tirou ele. Mas ele mandou para casa. É na casa que a gente tem que dar testemunho. É muito fácil aqui, né? Vim aqui, agora quem vai falar o teu testemunho é a tua esposa, ou é o teu marido. É ele que vai saber quem é você. É ele que pode atestar que realmente você é um crente. Não é isso, Edson? Por isso que Jesus falou, a hora que a partir de que ele foi curado, falou: vai para tua casa. E agora ali, pratica o testemunho de uma vida nova. Talvez até mesmo a família não acreditava. Estou conjecturando aqui, a Bíblia não diz isso. Mas vai lá e mostra que você mudou. Talvez a família não acreditasse, mas vai para casa e mostra que você mudou. Eu me lembro quando eu iniciei, eu falei assim para o Espírito Santo: se o senhor tem uma obra, né? A irmã Elisa vivia dizendo: Deus tem uma obra na sua vida. E pegou ela no banco umas 2, 3 vezes: Deus tem uma obra na sua vida. Eu fugia dela, mas não tinha como fugir. Conheci ela através da minha sogra, e ela, muito ousada, apontava o dedo em mim. Eu falei: se Deus realmente tem essa obra na minha vida, eu quero ver se esse negócio aí é verdade, né? Vamos ver se esse negócio aí é verdade. E realmente é verdade. Onde eu estou aqui, está entendendo? Dá o passo se faz necessário em você, né? E eu falei para o Senhor: Senhor, eu não preciso mostrar para ninguém que eu mudei, eu preciso mostrar para mim. Eu preciso olhar e falar assim: Antônio, como você mudou. E a partir disso as coisas começaram a fluir na minha casa, no meu casamento, no meu trabalho, em tudo. Aqueles mesmo até, Fábio, que falaram assim: é só uma fase do Antônio. Glória a Deus por isso. Essa fase foi a fase que mais está durando. Fazem 13 anos aí que essa fase está durando. Já nem fase é mais, né? Já virou história. Mas se entregar faz toda a diferença. Então ele mandou para casa. E eu quero te dizer que quem tem amigo não morre paralítico. Está entendendo? Você pode começar uma reunião deitado, mas termina em pé. Não é assim? Não é assim? Recebe essa palavra essa noite no seu coração. Você pode ter entrado aqui essa noite com uma reunião que aquele paralítico entrou deitado, mas essa noite, pelo poder da palavra, você vai sair de pé e andando. Não esqueça, meus irmãos, quem tem amigo não morre paralítico. Deus tem para mim e para você algo sobrenatural. Parece até um jargão de pregador, né? Que Deus vai mudar a tua história. Realmente vai, porque nós sabemos que Ele é poderoso. Você não veio aqui brincar de escutar a palavra, você veio aqui para viver ela. E Deus vai fazer algo extraordinário no teu casamento, no teu trabalho, entendeu? Não esquenta a cabeça porque essa porta está fechada. Não esquenta porque você está passando a sua humilhação lá no teu trabalho. Descansa o teu coração, fica tranquilo, viu? Deus vai estar entrando lá e fazendo coisa grande lá. Deus vai mover um sobrenatural para poder te abençoar. E Deus vai mostrar quem é verdade. Porque Ele falou assim: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. É Ele que é a verdade. Então descansa o teu coração. Ah, Antônio, eu fui humilhado, você não sabe o que eu passei. Eu também já fui, Fábio também já foi, vários também já foram. Mas Deus tem o seu momento de exaltar os teus.
E Deus sempre, a mentira não vai ficar obscura. Ele vai mostrar quem são os de verdade. Então fica tranquilo, como eu disse, não adianta a igreja cheia de pessoas vazias. Como é bom ter amigos. É isso que Deus falou essa noite, nessa simples mensagem, mas direto do céu para o seu coração. Sem muita enrolação, mas direto mesmo. Não conte teus sonhos para quem não sonha os sonhos de Deus, assim como nós cantamos. Eu não tinha nada programado. Eu falei na hora, o que eu vou cantar? Né? Eu falei, Edson, quer escolher? Ele não, escolhe você. Vamos cantar os sonhos de Deus. E é isso aí. Comece a sonhar os sonhos dele, que sobrenatural vai acontecer. Essa casa que você espera, ela vai chegar, né? Essa promoção que você espera vai chegar, essa porta de emprego que você tanto busca, né? Essa oportunidade de mudança de vida vai chegar para a tua vida, né? O teu casamento vai chegar, os teus filhos vão ser restaurados, vão estar aqui dentro da casa de Deus. Eu creio que Deus tem um poder. Fica de pé, vamos estar orando, não vou tomar muito o tempo. Fábio, eu fiquei muito chique com esse microfoninho aqui, viu? Você está muito chique, Fábio. Deus abençoe por todo o seu empenho, viu? E sigam o Fábio na rede social, viu? O Fábio está dando treinamentos abençoados. É isso que é ser amigo, sabe? Fala que tem essa propriedade porque tem intimidade com o Fábio. Fábio é um grande aí, especialista, gerente comercial operacional aí de vendas e treinamentos. Participe da rede social dele, apoie o nosso irmão aqui da igreja compartilhando, né? Que tem certeza que será brilhante nessa carreira nova. Ele disse uma frase linda, Fábio, deixa eu falar que foi eu que inventei, mas como que foi ela mesmo? A da visão? Deus que deu a visão, enviará a provisão. O Deus que enviou a visão, enviará a provisão. Olha que coisa linda, Deus deu para ele isso daí. Então, vamos juntos sonhar os sonhos que deu Deus para ele. Você curtindo, você compartilhando, você que tem rede social. A gente às vezes compartilha tanta coisa besta, né? Eu não faço isso só simplesmente porque sou amigo dele, mas eu conheço o profissionalismo. E indicar isso é muito fácil quando se torna um homem de Deus e um especialista no que faz. Amém? Vou orar por você e Deus, tenho certeza que Deus fará ainda mais na sua vida. Pai, no nome de Jesus, a tua mensagem foi pregada do jeito ao qual o Senhor colocou no nosso coração, no coração da igreja, Senhor. Eu quero louvar por cada um dos irmãos que estão aqui essa noite, que vieram de uma maneira que somente o Senhor sabe. Entraram deitados e saíram daqui essa noite de pé pelo poder da tua palavra. Porque quando aquele paralítico chegou lá, o Senhor não estava operando milagres, o Senhor estava pregando a palavra. Então é essa palavra que vem nos libertar essa noite e nos dá direcionamento. E que nos dê o direcionamento para a nossa família, para a nossa vida, para os nossos entes queridos, Senhor. Senhor, que o Senhor venha fortalecer a vida de cada um dos irmãos. Pai, eu profetizo papéis assinados que necessitam aqui. Papéis que estão enrolados, como diz o vocabulário aí do povo. Deus, Tu és o dono dessa caneta, Tu és o dono dessa chave. Entra com providência nessas vidas, meu Senhor. Esses papéis estão por muitos anos parados na justiça. Tu és o nosso juiz. E nós cremos, e essa pessoa até mesmo perguntou, será que ela vai ver em vida ou vai para os filhos e para os netos? E nós cremos que o Senhor vai dar essa vitória para ela, Senhor. É no nome de Jesus que eu profetizo na vida dos meus irmãos, na família, na área financeira, na área total de cada um dos seus filhos. Assim eu te peço, te agradeço e creio no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e aplaude o Senhor. Deus abençoe.